Rapidamente vou fazer algumas observações sobre 9 temas. O primeiro, representação política. Gostei quando o Giovanni disse, não, obedecido o mínimo, o máximo, no meio tem que ter proporcionalidade. A proporcionalidade tem que ser plena, ampla, geral e irrestrita. Ou seja, no mínimo e no máximo e no meio. E aí, eu gostaria de dizer a vocês, apresentei por 2 vezes um projeto para modificar a representação política. Porque foi na ditadura, é bom a gente se lembrar, que o mínimo foi de 4 para 8 e desfigurou a representação política do país todo. Foi na ditadura que mudou de 4 para 8, foi em 1972, foi na ditadura, não foi a Constituição de 88. Muito bem, esse é um tema importante, me parece relevante, porque nós estamos dizendo um homem, um voto, ou uma mulher, um voto, independentemente de onde reside. E digo até o imponderável, imagine o Brasil com 2 estados da federação, em um mora uma pessoa, em outro mora 189 milhões de habitantes. Esse um tem 8 deputados e o outro tem 70. Só para a gente fazer as reflexões e compreender que a norma está errada, está equivocada. Ela atende a interesses específicos que devem ser esses paradigmas quebrados. Segundo aspecto é o valor máximo de gasto. Por que o poder econômico influencia as eleições? Porque são os partidos que definem quanto os candidatos vão poder gastar. É assim ou não é? Estou errado? O PDT de São Paulo disse 5 milhões. O DEM, 15 milhões, sei lá quanto. A lei tinha que dizer, é no máximo 500 mil reais. Ou 300 mil reais. E aí, a partir daí, a Justiça Eleitoral poderia estabelecer o controle dos gastos. Se alguém fizesse, como fizeram no estado de São Paulo, botar 10 outdoor em cada cidade desse estado de São Paulo, que são 645, não poderia, porque só isso tem um custo elevadíssimo. Está aí, eleito deputado federal. À custa do quê? Do dinheiro, e não da representatividade política. Penso também que nós temos que reduzir o limite máximo de doação das PJs, pessoas jurídicas. 2% do Bradesco é muito dinheiro. E ele elege quantos deputados e quantos senadores? Só para a gente... Não estou dizendo nada contra o Bradesco, não. É o Itaú também. Pode ampliar a lista daqueles que se sentam numa mesa e são donos do Brasil. Nós temos que proibir o uso de personagem. O que foi o Tiririca? Quem é que vai cobrar a responsabilidade de alguém que diz eu sou um abestado, pior que está não fica, eu não sei o que faz um deputado federal e, portanto, eu não tenho responsabilidade sobre o meu mandato. Compreenderam? É um personagem caracterizado e que não representa ninguém. Personagem não existe. Ele é eventual, ele não é perene, não é um ser humano que possa ser responsabilizado pelos seus atos. Item 4, lista fechada. Sou contra. Sou contra por quê? Porque 90% do povo brasileiro votou em pessoas. Se quisessem votar em partidos, votavam na legenda. Não o fizeram. 90% do povo brasileiro votou em pessoas, seres humanos, e não em partidos. Eu sou a favor da maioria democrática desse país, 90%, eu sou a favor do voto nominal. Candidato caroneiro, Pompeu, gostei da sua ideia, mas tem um outro jeito. É só dizer que para ser eleito tem que ter no mínimo de 10% do voto do quociente eleitoral. Quociente é 300 mil, tem que ter no mínimo 30 mil votos. Então, um com 800 mil não vai eleger um com 5 mil votos, como já aconteceu. Elegeu com 270 votos um candidato que sequer era do estado de São Paulo, era do estado do Rio. O caso do Enéas. Item 6, proibição de coligação nas eleições proporcionais. Penso que esse é um caminho para tornar mais ideológico o voto. A coligação atual, penso que define os suplentes. Não pode mexer na regra do jogo. E acho que nós não podemos nos furtar de discutir reeleições. No Brasil, quantos por cento dos prefeitos e governadores foram reeleitos? Vocês sabem? Não sei, o Manuel pode me socorrer. Deve ter sido uns 80%, 90%. Isso. 90% foram reeleitos. Os caras são bons mesmo? Não. A lei está reelegendo esses caras, porque eles têm a máquina e são reeleitos pela máquina, e não porque são muito bons. Tem que acabar com as reeleições, e eu acho que, inclusive, no Legislativo, vamos conter um pouquinho, né?
os Henrique Alves, com todo respeito ao Henrique Alves. E por último, observaram que nós tivemos aqui 15 posições divergentes? Por isso, meu líder, o grupo que vai discutir reforma política pelo PDT, a meu ver, tem que ser escolhido pela bancada, os 4 nomes. Mais do que isso, eles falam o que o partido quiser que eles falem. Se eu for o escolhido, se o André, se o Rigufe, ele não vai dizer a sua opinião pessoal, ele vai dizer o que nós dissermos para ele dizer. Só essa uma recomendação para quê? Para nós não termos a posição do PDT nesta comissão especial personalizada. Ela tem que ser partidária, ideológica, programática.